Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do curso Baralho Cigano Avançado. Hoje o tema vai ser Baralho Cigano e Atualidades. Hoje a gente vai conversar sobre algumas questões que são muito relevantes no dia a dia, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto que o baralho cigano surgiu. O baralho cigano ele surge aí há alguns séculos. Então, tanto que a maioria das imagens que nós temos aqui são coisas referentes àquela época. Baralhos mais tradicionais, por exemplo, até a vestimenta das figuras humanas representadas, a exemplo do cigano e da cigana, são roupas de época. A carta, por exemplo, do jardim, ela lembra muito uma praça ali de cidade de interior, né, com o coreto, com pessoas ali caminhando, como acontecia no passado, né, onde a praça era um encontro ali da sociedade, das pessoas, a gente ali, o casal ia para namorar, as pessoas iam para conversar, as festas da cidade aconteciam ali. Então, alguns baralhos mais tradicionais, você vai encontrar ainda essa referência ao passado. Você não tem, por exemplo, uma carta dentro do baralho cigano falando de celular. Você não tem uma carta dentro do baralho cigano falando de televisão, que isso são inventos modernos. Sequer você tem uma carta falando do carro, falando de uma moto, falando de um avião. Então, Gilberto, como é que a gente vai associar as coisas da atualidade ao baralho cigano? É possível? O baralho cigano ele vai ficar em algum momento defasado? E na verdade não. Apesar do baralho cigano ser um antigo, né, ele tem ali 200, 300 anos de formação, ele tem uma questão com ele que é a adaptabilidade ao novo. Lembra que eu falei com vocês na nossa aula sobre saúde, por exemplo, que durante o Covid, que é uma doença nova, a carta dos trevos representou para mim o Covid. Então é uma coisa nova que nunca tinha acontecido na história da humanidade e uma carta representava ela. A carta do navio, por exemplo, apesar dele falar de navio, fala de meios de transporte. Então todos os meios de transporte, carro, avião, o próprio navio, tudo isso está associado à carta do navio, né? A carta da carta vai falar de todos os tipos de comunicação, desde da fala até uma mensagem, até uma ligação, até uma resposta de um edital. Então, a gente pode perceber que o que nós trabalhamos dentro do baralho cigano, não só dentro do baralho cigano, mas todos os oráculos, é o arquétipo. E o arquétipo, ele cabe em tudo dentro dele. Isso vale para o tarô, isso vale para as runas, isso vale para todos os outros oráculos. O que se mostra no jogo ali é o arquétipo da foice, não é a foice em si. Porque, por exemplo, a gente já viu na aula de saúde que a foice pode falar de uma cirurgia que você vai fazer. Então, olha, perceba o quanto que é amplo o significado das cartas. E a gente vive numa sociedade onde a tecnologia, né, e as novas formas de relação, elas fazem muito parte do nosso dia a dia. O WhatsApp, por exemplo, é uma coisa que a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente usa demais. Você tem aí também, por exemplo, na hora da gente pensar em comunicação virtual, você tem coisas informais, a exemplo do WhatsApp, que é quase uma conversa, né? A própria expressão WhatsApp, que vai dar origem ao WhatsApp, é uma expressão coloquial, é uma expressão popular, né, no americano. É tipo, e aí, como vai? Para a gente poder falar. Você tem o e-mail, que é o mais formal. Por exemplo, a comunicação empresarial, ela fala e preza pelo uso dos e-mails, né? Por quê? Porque o e-mail, ele traz como é que fala? O e-mail, ele traz uma coisa mais formal, fica registrado, né, em ambos os lados, tem uma coisa de bilateralidade, né? Então, assim, o e-mail, ele traz uma linguagem mais formal usada dentro das empresas. Então, até essa comunicação, ela pode ser distinta. E aí a gente foi fazendo algumas associações ao longo do tempo. Quando eu falo a gente, eu falo eu, em primeiro lugar, que muito do que eu vou passar para vocês hoje é como eu jogo meu baralho cigano, mas também outros oraculistas acabaram fazendo essa associação. Então, muitas vezes o cliente me pergunta assim, Gilberto, essa pessoa vai entrar em contato comigo, ela vai se comunicar? Você consegue, através de algumas análises, saber, né, o tempo, como vocês já aprenderam, mas até aonde ela vai. Por exemplo, WhatsApp, e-mail, ela vai falar para a gente se vai ser aplicativos. Então, isso é muito legal da gente saber. E aí, na apostila, tudo isso que eu estou falando com vocês está lá, tá bom? A primeira, nesse contexto de comunicação, existem algumas cartas temas.
Gilberto, o que que é uma carta tema? Uma carta tema é uma carta que ela em si meio que carrega aquele significado, tá? Então, por exemplo, cartas tema. A casa é uma carta tema que vai falar de família. A árvore é uma carta tema que vai falar, por exemplo, de saúde. O coração é uma carta tema que vai falar para a gente, por exemplo, de amor, né? Então, é importante. A gente vai voltar muito nessa questão de carta-tema também, quando a gente for ver a mesa real. Porém, em toda leitura que você fizer, essas cartas-temas elas são importantes. Eu estou aqui, enquanto falando com vocês, eu estou só pegando as cartas que eu preciso, tá? Então, carta-tema, por mais que ela seja uma coisa muito referente à mesa real, ela também é usada em outras técnicas, em outras leituras, tá? Acho que é essa daqui. Cadê o trevo? Pronto. Então vamos lá. Primeira coisa, separei 5 cartas aqui, né? Que são cartas que eu conecto muito com essa coisa de redes sociais, comunicação digital, tá? A primeira delas, que eu já citei, é a carta dos trevos. A carta dos trevos, ela vai falar de WhatsApp. Então, Gilberto, por onde essa pessoa vai se comunicar comigo? WhatsApp. Gilberto, a proposta de trabalho vai surgir para mim por onde? WhatsApp. Então, assim, muitas vezes essa carta, e aí você tem que ver, aqui a gente já está pensando logo na questão de uma comunicação romântica, afetiva. Mas, por exemplo, pode ser que a cegonha ao lado do WhatsApp fale de uma oportunidade que você vai receber no WhatsApp, mensagens e tudo mais. Então, essa carta, nesse contexto de comunicação, faz referência ali ao WhatsApp, né? O verdinho ali do WhatsApp, tá? A segunda carta tema, né, muito legal, que eu quero trazer para vocês, é essa aqui. A carta da carta, tá? Fala de comunicação. A carta da carta ela pode falar de e-mail, SMS, e isso no sentido assim, fulano vai me mandar uma mensagem? Olha, ele vai te mandar uma mensagem, ele vai te mandar um e-mail, ele vai te mandar algum tipo de comunicação, só que é uma coisa mais demorada, né? Como vocês já visualizaram, a carta da carta leva alguns dias. E além dessa questão romântica, né? Então, e-mail ou mensagem de texto que essa pessoa vai te mandar, a carta da carta ela também traz uma questão de comunicação empresarial. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, Gilberto, aonde que vai vir minha próxima oportunidade? Vai chegar para você uma proposta de trabalho, né? A carta da carta fala muito disso, proposta de trabalho, uma coisa mais formal, um convite que chega para você, pode ser a resposta de um concurso que você faça ou um edital. Eu já contei isso para vocês no curso. Uma cliente minha, uma vez no finalzinho do jogo dela, fiz a leitura, caiu essa carta, né? E eu lembro que a minha intuição disse o seguinte para ela: falei, olha, fica atenta, tem um edital que está na sua área, que vai estar aberto, dá uma olhadinha, que isso pode mudar a sua vida. Eu vi isso nessa carta. Passou um tempo, hoje, né? Essa moça está lá no México, ela conseguiu passar para um doutorado, né? Graças a essa ideia que a carta trouxe para ela. Então, muitas vezes, essa coisa mais profissional, edital, concurso, proposta de trabalho, tudo isso, né, pode ser representado por essa carta aqui. Além de comunicação em texto, tá? A carta do cavaleiro geralmente é chamada, tá? A carta do cavaleiro, só fazendo esse adendo aqui para vocês, nesse contexto de comunicação, rede social, muitas vezes o cavaleiro fala para a gente de chamada de vídeo ou ligação mesmo, tá? Só para vocês saberem. Essa carta aqui, a carta das estrelas, ela fala para a gente de aplicativos, tá? Essa carta aqui, ela fala muito de aplicativos, aplicativos diversos, Instagram, Tinder, Grindr, aplicativos, tá? De celular. Tanto que muitas vezes a pessoa me pergunta se o meu marido está me traindo. Se aparece essa carta aqui, pode ser que não seja uma traição carnal, uma traição, um caso, um relacionamento que essa pessoa tenha, mas pode ser, por exemplo, que ele tenha comportamentos em redes sociais. Essa carta aqui entrega homem que sai com mulher de aplicativo, aplicativos de celular como um todo, sem especificar, tá? Então, pode ser ali Tinder, Grindr, pode ser o Instagram, pode ser o TikTok, coisas virtuais, tá? Assim como também a carta do navio fala de questões vinculadas à internet como um todo.
Lembra da expressão navegar na internet? Né? Muito cringe, mas a gente fala dessa questão. Então, o navio também. Gilberto, fulano de tal está me traindo? Se aparece a carta do navio, pode falar de alguns comportamentos daquela pessoa nas redes sociais, na internet. Aí ele pode, por exemplo, já vi casos de pessoas que saem com garotas de programa, ou ainda que não tenha aquela traição carnal, que é a serpente que vai indicar, a presença da serpente no jogo é que fala do sexo em si. Muitas vezes pode ser uma traição de comportamento, da pessoa conversar com outras na internet, da pessoa flertar com outras pessoas na internet, esse tipo de coisa, tá? Tudo isso é expresso na carta do navio. Então, essas cartas, para mim, são as cartas que eu mais utilizo nesse sentido, tá? De internet, de comunicação, especialmente se a comunicação vai vir e por onde ela vai vir. E é claro que em cima dessas cartas temas, vocês podem trabalhar um pouco. Por exemplo, a carta dos ratos é uma carta que fala de roubo, né? Também a gente já viu que, entre outras coisas, a carta dos ratos fala para a gente de roubo. Então, todas as cartas temas que a gente viu que conecta com a internet, próxima da carta dos ratos, pode falar de golpes virtuais. Então, por exemplo, a carta dos ratos e a carta das estrelas pode falar de golpes em aplicativos. Então, muitas vezes, cuidado com isso. Cuidado com golpes em aplicativos, cuidado com golpes assim na internet. Mesma coisa, o rato e o navio, nesse contexto, pode falar de golpes na internet. Então, clonagem de celular, de número, pessoas pedindo dinheiro. E às vezes esse golpe, aí você vai entender, pode ser alguém usando informação falsa, como pode ser alguém também, por exemplo, uma pessoa usando as redes sociais, usando ali os seus processos para pegar dinheiro de você. Então, essas duas cartas aqui, as cartas que a gente viu até aqui, que falam de internet, estrela, navio, principalmente, associado à carta dos ratos, pode falar de golpes na internet, tá? Eu várias vezes já falei, olha, fica atento, porque você precisa ter essa perspectiva de que tem alguma possibilidade de você tomar algum golpe, de você ser passado para trás. De igual forma, a carta tema da serpente, ao lado de cartas como essas que a gente viu, pode falar de traição virtual, tá? Então, a carta da serpente ao lado das estrelas, a carta da serpente ao lado do navio, né? Tudo isso pode falar também de traições ou comportamentos assim inadequados para dentro de uma relação. Até o urso ao lado dessas cartas também, porque o urso ele tem uma questão de comportamento distinto. Na sua frente é uma coisa, nas suas costas são outra. Então, o urso estrela, na internet, quando você não vê, essa pessoa usa daquelas artimanhas ou daqueles artifícios ali para você, né, para você não perceber e tá ali te traindo, ou tá conversando, ou tá flertando e tudo mais. E aí, até aqui, pessoal, vocês entenderam bem? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, quer comentar alguma coisa? Conseguiram pegar bem essas cartas temas? Conseguiram entender esse processo? Se alguém quiser abrir o áudio, fazer alguma pergunta no chat, ou alguma pergunta em áudio, pode ficar à vontade. Enquanto isso, agora, a gente vai falar um pouquinho. Não é uma coisa tão comum, mas eu quis trazer aqui porque eu acho que é um conhecimento legal. Né? A ideia é que vocês expandam mesmo a cabeça. Então, mas já fiz algumas leituras. Tem pessoas que querem saber como a outra pessoa trabalha a sexualidade dela, né? Então, às vezes a pessoa quer saber como a outra pessoa gosta de ter relação, se é uma boa pessoa sexualmente falando, como é que funciona isso? A carta tema, nesse caso, para a gente abordar, e aí você pode fazer uma pergunta específica, tá? Sobre essa questão da sexualidade, e aí você vai pegar em consideração o que a gente vai aprender, como também você pode, por exemplo, num templo de Afrodite, a carta 3 e a carta 6 que falam da sexualidade, então você já vai trazer essa conotação de acordo com essas cartas ali, onde a gente analisa a sexualidade, tá? Mas, por exemplo, algumas combinações que tenham a ver. A carta da cobra ao lado da carta da criança. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui significa fantasia. A pessoa ou as pessoas em particular, né? Elas gostam de brincar de fantasia, elas gostam de um sexo com fantasia, com lingerie, ou sexo num lugar assim diferente.
Sabe aquela pessoa que gosta de brincar com a imaginação? Então, cobra e criança, fantasia erótica. Cobra e chicote, sadomasoquismo, aquela pessoa que gosta de um sexo mais violento, gosta de um sexo assim mais intenso, né? Tudo isso, percebam, gente, o quanto o baralho ele é amplo. Ele conversa sobre tudo, ele fala sobre tudo. O que a gente precisa ter é conhecimento sobre as combinações, sobre os arquétipos das cartas e, claro, deixar fluir essas interpretações dentro de um jogo, tá? Porque, por exemplo, a carta, essas não é toda vez que a carta da cobra sai ao lado da carta do chicote que ela vai falar de sadomasoquismo, é no contexto da sexualidade. Por exemplo, no contexto de saúde, essas duas cartas aqui pode falar de um remédio que está te fazendo mal. Olha como é que a mesma combinação de cartas, num outro contexto, fala de outra coisa. Aqui, a gente está falando desse contexto de sexualidade, tá? Então, a carta tema que a gente usa para fazer essa análise é a carta da cobra. A carta da cobra, ao lado da carta da lua, vai falar para a gente de fetiches secretos. É como se a pessoa ela tivesse ali algumas questões da lua. A carta da cobra, ao lado da carta da lua, ela traz uma questão de desejo secreto e oculto, tá? Então, às vezes, a pessoa quer fazer alguma coisa na sexualidade que ela ainda não explorou, que ela ainda não teve oportunidade de fazer, tá? Tudo isso é expresso por essa combinação. A carta da isso é muito legal. A carta da cobra ao lado da carta do trevo. É aquela pessoa que gosta do flerte. Ela nem é tão sexual, ela nem é tão viril. O que ela mais gosta é de conversar. Sabe aquela pessoa que às vezes fica conversando na rede social, conversando, conversando, mas nunca sai daquilo ali? Que o lance dela é só conversar, é só se sentir desejado. Isso pode acontecer num contexto de, por exemplo, daquela pessoa que entra nos aplicativos e fica ali aquecendo o outro e aí se satisfaz sozinha, ou aquela pessoa que realmente gosta só da atenção, pode ser até presencial. Então vai ficar flertando a noite inteira com você e no final da noite não vai sair com você. Então, a carta da cobra ao lado aqui da carta do trevo vai falar de sedução, flerte, né, e tudo mais. Isso é uma característica muito comum, muita gente fica confusa porque não entende essas questões. A carta da cobra mais a carta do jardim. Essa combinação é uma combinação de pessoas que gostam de sexo ao ar livre, ou, por exemplo, sexo em parque, sexo em sexo na natureza, sexo em parque e tudo mais, como também pode falar de voyeurismo, aquela pessoa que gosta de ser vista ou de ver o ato sexual. Então, quando a gente mistura essas duas cartas dentro desse contexto, significa isso, voyeurismo. Ela gosta ou de se exibir no sexo, ou de ver sexo, ou praticar sexo em ambiente público, tá? Só para vocês saberem. E é crime, tá? Cuidado com isso. Até aqui, pessoal, tudo certinho? Alguém tem alguma coisa, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês gostariam de Gilberto, colocar? deixa eu fazer Pode uma falar, pergunta pode. idiota aí. Quando você fala carta tema, você tira essa carta do baralho, como da cobra, embaralha as outras e vai ver a conexão que cai para poder fazer essa avaliação, é isso? Exatamente. Se você tem várias formas, na verdade. Então, por exemplo, você pode tirar essa carta e colocar ela na mesa, fazer a pergunta para o baralho e tirar as outras 35, né? Ver qual que vai bater ali. Isso é uma forma. A segunda forma é quando elas caem naturalmente juntas e a sua intuição te diz que ela está apontando para aquela direção, ou você faz essa pergunta, entende? Ou ainda em algum método que já analisa, nesse caso da cobra, a sexualidade. Então, por exemplo, cai ali no sexo, cai na carta 3 ou na carta 6, cai a carta da criança. Então, você já entende que aquela pessoa tem essa fantasia sexual. Então, é por isso que, às vezes, especialmente cartas mais que têm essa conotação mais erótica, a gente consegue ver a qualidade da vida sexual do casal só analisando a carta 3 e 6 no templo de Afrodite, por exemplo. Aham. Por quê? Porque a gente percebe que está sendo vivido. Se você na carta 3 ou na carta 6 do templo de Afrodite cai, por exemplo, a âncora, você já sabe que não está muito bem. Cai, entende? Assim, as cartas que não trazem essa energia sexual boa, naquele Uhum. lugar que analisa o sexo, a gente entende que o sexo não está legal. Agora, Às vezes também pode. desculpa.
Pode Não, falar. quando você. É porque senão eu vou esquecer. Quando você botou a criança, a primeira coisa que me veio não foi fantasia erótica, e sim uma predileção por uma coisa que seja lidar com uma pedofilia, de ver criança. Foi assim que eu vi. Não sei Então, se poderia isso é uma gerar questão esse importante. tipo de análise Então, no no jogo. saudável, cobra e criança fala de fantasia, mas sim, em alguns casos mais específicos, e aí tem que ser lidado com muito cuidado, né? Porque é uma Não, acusação muito séria, também pode falar de pedofilia. sim, tá. Assim como, por exemplo, a carta da cobra ao lado da carta do cão pode falar de zoofilia, Uhum, entendeu? entendi. Então, assim, depende muito do contexto, mas nem sempre, tá? Então, tipo assim, às vezes a gente também tem. Aí a intuição tem que bater forte, a pessoa tem que confirmar, a gente tem que ter muito tato para falar. Mas Sim, também, essas combinações mais diretas, elas existem também. Aqui a gente está trabalhando mais com aquela coisa da sexualidade saudável. normalidade. Sim, sim, Entendeu? Mas entendi. então, essa ideia de carta tema é assim. Então, isso pode ser para outras coisas. Por exemplo, você pega uma carta de comunicação ali, o cavaleiro, e aí embaralha as outras para saber aonde que vai ser a comunicação dessa pessoa. Você pega a carta tema da saúde ali, a carta da árvore, põe ela na mesa e embaralha para ver como está a saúde daquela pessoa. Você pega a carta tema da casa, coloca ela no centro e embaralha para saber como é que é a relação com a família. Então você também pode fazer esses jogos com essas cartas tema. Mas aí tem as leituras específicas, como também num jogo. Por exemplo, apareceu num jogo geral para a pessoa. A carta da casa mais a carta dos ratos. O que significa isso? Golpe na família, ou então Uhum, família muito desequilibrada, muito problemática. Por exemplo, a carta da casa ao lado do caixão, morte na família. A carta do entendi, navio ao lado da carta da casa, distanciamento familiar. sim. Agora eu não sei se tem a ver, mas é porque eu acabei esquecendo de fazer essa pergunta, e aí durante ao longo da semana, em tiragem de tarô, eu vejo que tem pessoas que assopram, batem, e às vezes olha a carta no fundo do maço. Tem alguma, eu esqueci, não é pertinente ou é pertinente, mas eu queria que você me elucidasse essa questão. Ou é muito pessoal? O que a pessoa faz, que você falou, A perdão? pessoa às vezes pega o baralho, sopra o baralho, aí tá, ela tira o número X de cartas e coloca, aí ela às vezes olha o fundo da carta, o fundo tirou, e aí faz a análise, e aí a última carta do maço, entendeu? Entendeu? Ah, então, na verdade, isso é uma técnica particular de algumas pessoas. O ato de soprar, por exemplo, que a pessoa vai fazendo, ele tem Aí duas questões. bate e bate. O primeiro, vamos pegar o soprar primeiro. O ato de soprar, você primeiro está limpando as cartas de outras energias que possam se influenciar, isso dentro dessa visão, tá? Eu não faço Sim, isso, eu não tenho o hábito de soprar. Se ele está limpando as cartas, ao mesmo tempo que é um ato magístico. Em algumas tradições mágicas, a gente tem o ato de soprar para dar vida, trazendo aquela referência lá do Gênesis, que Deus soprou sobre o sim, barro e deu vida ao homem. Então, em várias práticas mágicas, a gente tende a soprar. Por exemplo, bonecos, vai fazer um boneco, a gente sopra o nome. Então, o soprar é como se você estivesse dando poder ao baralho ao mesmo tempo que você está conectando a sua energia a ele. Então, ele limpa, dá poder e conecta com o baralho, esse ato de soprar. O restante é só a forma de distribuir. Por exemplo, eu só embaralho, corto e vou tirando as cartas. Tem pessoas que fazem um leque e aí pede para o cliente ou para o consulente ver quais cartas te destacam e vai tirando. Tem pessoas que têm esse hábito de embaralhar e pegar a última carta. Então, aí é muito da forma dela de embaralhar, entendeu? entendi. Mas Obrigado. não é uma regra, não. Você tem que fazer como você se sente confortável. Eu geralmente sempre trabalho dessa forma. Eu embaralho as cartas, corto e começo a tirar. Quando eu estou atendendo a pessoa pessoalmente, eu gosto que a própria pessoa embaralhe, para pegar a energia dela ali e ela vai pensando na pergunta enquanto isso. Mas, no geral, é assim que eu faço. Mas tem pessoas que abrem, fazem um leque grandão e pedem para a pessoa tirar, né? Já fiz isso algumas vezes também.
Mas é muito técnica de embaralhar, não é uma regra, não. Entendi. Vou continuar. Obrigado. A carta, olha que uma coisa interessante também, sobre a carta da cobra, por exemplo, mais a carta da foice, pode falar de práticas sexuais mais perigosas, que às vezes envolve cortar, perfurar, machucar, aquela coisa do sadomasoquismo mais hardcore. E aí eu coloquei para vocês na apostila, né? Porque para não ficar falando um por um, mas acho que vocês já entenderam, as associações, né, com as cartas. Por exemplo, a carta além da questão de como a pessoa pratica o sexo, você também pode ver sobre preferências. Por exemplo, a cobra ao lado do livro, ela fala de pessoas que se interessam por pessoas cultas. Isso tem um nome, chama demissexualidade, que é quando a pessoa só sente atração por pessoas que são inteligentes ou por pessoas assim, aquela coisa, se apaixona pela mente em si, não necessariamente por um ato em si. Cartas mais tradicionais, por exemplo, como a carta da árvore, da casa, então já traz também uma sexualidade mais comum, tá? Então, tudo aquilo que é mais comum. Cartas muito paradas, por exemplo, carta da montanha, carta da âncora, pode trazer uma questão de dificuldade sexual, de assim, a pessoa ela é muito fechada para essa área, ou a pessoa é muito sistemática, ou, dependendo até, não está tendo vida sexual, tá? No geral, essas são associações. Isso aqui é a carta tema da sexualidade, e aí, de acordo com as combinações ao redor, vocês vão ter essa questão, tá? Lembrando sempre, gente, que isso aqui pode ser útil, mas assim, você tem que respeitar a individualidade das pessoas. Então, assim, não é para brincar, como é que fulano gosta de transar? Não. Você vai analisar, você tem esse conhecimento agora, então você pode usar isso dentro dos atendimentos que vocês fizerem, quando se fizer necessário. Então, às vezes a pessoa não fez uma pergunta sobre isso, não tem a necessidade de tirar. Agora, se num jogo saiu essas combinações e você entendeu que é esse caminho, que é essa possibilidade, então você pode falar, porque se o jogo mostrou, é porque é para ser dito, tá? Mas não é para brincar, para ficar sabendo ali como é que é. Agora, por exemplo, em cima disso, você pode desenvolver toda uma estratégia. Você está gostando de alguém, está se envolvendo com aquela pessoa. Você pode perguntar ao baralho o que você pode fazer para agradar sexualmente. Eu uso muito técnicas como essa, por exemplo, para orientar casais. Por quê? As pessoas elas esquecem, e a gente já falou um pouquinho sobre isso na aula sobre leituras de amor, que relacionamento é um processo vivo. Relação não é um processo estático. Relação não é um processo. é, Como é que eu posso transformar isso? Relação não é um processo que você precisa. Ah, eu tenho você e acabou. Para sempre estamos juntos e felizes. Não. Relacionamento é acordo. Relacionamento, de vez em quando, é acerto. E acertar dói. Tem que ter conversas, tem que ter atitudes, tem que ter posturas em todas as áreas. Às vezes, o que está acabando com o seu casamento é a sexualidade que não está sendo bem trabalhada. Às vezes, o que está acabando com o seu casamento é o excesso de trabalho e a rotina pesada. E às vezes, assim, só você colocar um pouco mais de prazer e quebrar um pouco a rotina, você já salva um casamento. Então, eu uso muito essas técnicas aqui para orientar os casais. Então, às vezes, eu falo: olha, eu percebo que a relação de vocês está numa rotina, e mata, gente. A carta dos lírios, ela tem uma energia, para mim, dentro de relação muito pesada, que é aquele momento onde você não. Como é que eu posso transformar isso? A pessoa gosta de você, mas ela já não tem mais aquele tesão. É mais um carinho do que um relacionamento. Isso acontece naturalmente, que a tendência das coisas é esfriar. Então você tem que estar sempre aquecendo, movimentando, né? Você tem que estar sempre colocando harmonizando as suas relações, harmonizando ali os seus processos. Então essas técnicas ajudam, fala, olha, fulano, dá uma pimentada na relação, faz isso, faz aquilo, sai, viaja mais, saiam, façam coisas diferentes. Você vai ver o quanto isso impacta. Essa semana mesmo eu atendi uma moça que ela falou: Gilberto, depois da última consulta para cá, a gente melhorou, a gente começou a jantar uma vez na semana fora, a gente começou a sair, a vida sexual está melhorando pouco a pouco. Isso, eu vejo que isso está ajudando nós dois. Isso é legal, entende? Vocês, como oraculistas, vocês não podem ficar presos só a responder perguntas. Não é difícil responder perguntas. E às vezes, assim, você responde uma pergunta, amanhã o cliente nem lembra. Agora, se você traz orientações para ele, né?
e fala dentro da linguagem dele, você ajuda a salvar um casamento, você ajuda a trazer felicidade para a vida de uma pessoa. Então, essas técnicas não são banais, elas são sim importantes. Porque a vida sexual de um casal é importante. Eu trouxe um outro tema para a gente conversar hoje, que é, na verdade, tem mais dois temas. Esses dois temas que a gente vai abordar agora, eles são temas que a gente tem que trabalhar com um certo trato. O primeiro é a homossexualidade, né, ou as sexualidades diversas dentro do baralho cigano. Eu tenho uma opinião comigo que é o seguinte: eu não tiro ninguém do armário. Eu não tiro. Por quê? Porque é um processo muito da pessoa. Então, às vezes, por exemplo, você tem um marido que casou com a mulher, né? E ele tem as questões de sexualidade dele, casou para provar para a sociedade, ou casou por pressão familiar, ou por insegurança dele. E aí simplesmente eu virar e falar: ó, seu marido é gay. Isso é muito complicado, sabe? Então, assim, eu sempre, por exemplo, eu tenho uma cliente que eu atendo há muitos anos já. Desde criança eu sabia que o filho dela era gay, que ela sempre assim fazia no final do jogo, assim, faz uma leitura geral para os meus filhos. Eu sabia que muitas das questões emocionais do rapaz era a dificuldade de se aceitar. Eu falava, olha, eu vejo que seu filho tem uma personalidade, ele está se descobrindo, tem coisas ainda que ele não consegue lidar, e isso meio que machuca ele, por isso que ele reage dessa forma. Mas eu sabia que o rapaz era gay. Quando anos mais tarde, né, ela foi me falar, eu não falei com ela que eu sabia, mas eu sempre soube que o rapaz era gay. Eu dava essas dicas para ela, mas falando como traços da personalidade dele. Então a gente não pode tirar a pessoa do armário. Agora, a gente pode orientar, por exemplo, eu lembro de uma vez, vou falar de um caso mais antigo e de um caso mais recente. Um caso mais antigo foi um homem, esse homem, ele, a história, assim, a história mais louca possível que você possa imaginar. O cara, ele era colombiano, ele estava envolvido com cartel de drogas, algumas coisas assim, e veio para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, ele tinha uma mulher aqui no Brasil e tinha um relacionamento com um outro narcotraficante lá, e os dois tiveram um caso de amor tórrido no meio do crime, aquela confusão toda. E aí o homem veio, foi fazer leitura comigo, porque queria saber, estava com medo de algumas questões e tal. E aí, quando a gente entrou nessa cena de relacionamento, eu tive que fazer todo um trabalho com ele para ele aceitar a própria sexualidade dele. Né? E eu fui vendo isso nas cartas. Então, ali era uma coisa entre eu e ele. Eu tive muito trato para falar sobre essa questão, porque ele tinha relacionamento com esse cara, não aceitava ter relacionamento com esse cara, e era toda uma questão que estava fazendo mal para ele e tal. Isso é um exemplo. Recentemente, eu atendi uma moça onde a mãe dela era uma pessoa bissexual. Só que ela era uma pessoa bissexual com inclinações para. Gostava mais de mulher. E ela estava se envolvendo com o pai dessa cliente, novamente, por uma questão assim familiar, de pressão familiar. Então, eu fui usando esse conhecimento que eu tenho das cartas e dela, e mostrando para ela que não era assim, que a inclinação dela era outra, que ela ia sofrer, que ela ia fazer o homem sofrer. Então, essas ferramentas a gente dá não é para banalizar, para sair tirando todo mundo do armário, mas é para, na hora certa, você saber utilizar isso a favor, tá, da pessoa. E aí, qual que é a questão? Cartas individuais, como cobra, cegonha e jardim, dependendo da pergunta que é feita, já traz essa questão. Então, por exemplo, se for uma pergunta objetiva, fulano de tal, ele é homossexual, sabe? Ou eu sou homossexual, ou como é que é isso? Cobra, jardim, coração, tudo isso traz essa questão em si, são perguntas individuais. Agora, as combinações principais, por exemplo, se for um cliente homem, coração mais homem, sentimento, afetividade por outro homem. Se for uma cliente mulher, coração mais cigana, fala de um interesse homoafetivo por uma mulher. Cobra e lua fala daquela que a lua ela traz a ideia da mudança, né, da transformação. Então a cobra a gente já viu que é uma carta tema ligada à sexualidade. Então, cobra e lua vai falar de uma sexualidade variante, vai falar de uma sexualidade, uma sexualidade mutável. Pode até falar de uma transexualidade muitas vezes. A cobra e o jardim também vai trazer essa questão. E aí pode tanto trazer a questão, né, da sexualidade, da sexualidade de uma pessoa homoafetiva, como também pode falar de uma pessoa que não é tão encanada com isso. Então, até a bissexualidade muitas vezes também cai dentro dessa combinação, tá? É,
Eu acho que basicamente isso. E essas cartas aqui, elas falam muito da sexualidade bem trabalhada. Agora, você também pode, muitas vezes, identificar questões de sexualidade com cartas negativas, quando a pessoa não lida muito bem com a própria sexualidade. Então, você pergunta assim, a pessoa, como é que é a questão da sexualidade dela? E aí aparece a carta cobra e a carta dos ratos, por exemplo, ela não lida bem com essa sexualidade dela. Então, por exemplo, a carta a gente viu, né? Cobra, lua e ratos, por exemplo. Cobra e lua, a gente viu que tem esse aspecto de sexualidade distinta, variante. Os ratos já traz uma dificuldade em lidar com aquilo. Inclusive, gente, uma dica para vocês. Os ratos, em leituras gerais, ele pode significar dificuldades ou problemas naquela área. Problemas, assim, de inaceitação, de dificuldade, de processos e bloqueios. Tá? Então, na maioria das vezes, como é uma situação que acaba machucando muito as pessoas, a pessoa às vezes tem muita dificuldade em lidar com aquilo. Tá? Então, na maioria das vezes, você não vai encontrar uma leitura bonita. Você vai encontrar uma leitura onde a pessoa está um tanto quanto perdida. Tá? Eu quis trazer esse tema porque é um tema que eu acho legal e, vez ou outra, vocês vão se deparar com eles. E é bom saber também, né? A gente que joga cartas tem que saber todo tipo de leitura. E o outro tema que eu trouxe aqui para a gente é sobre traição, que esse sim vocês vão ver a torta e a direita nos baralhos de vocês. Tem oraculistas que não gostam de falar de traição. Tem oraculistas que não gostam, porque não se sentem confortáveis, porque é difícil. Como é que você vai provar uma traição só num jogo de cartas? Então, eu conheço algumas pessoas que falam: olha, eu não falo de traição. Eu não gosto de falar, mas se a pessoa me pergunta, eu respondo. E graças a Deus nunca tive muito problema com relação a isso, tá? Só que você tem que entender a forma de falar isso para a pessoa, você tem que falar com um processo de empatia. Você não pode falar, ó, seu marido está te traindo, você é uma corna, não. Sua mulher está te traindo, não. Você tem que falar isso com o máximo de detalhes possível, você tem que falar isso de uma forma empática, gentil, carinhosa, tem que preparar a pessoa para a resposta. Então, vou dar um exemplo para você. A pessoa está traindo. Qual que é o tipo de traição? É uma traição momentânea? É uma traição com sentimentos? É uma traição virtual? É um caso? O que levou essa pessoa a trair? Porque, por exemplo, às vezes, não justificando, a traição, toda vez que a pessoa trai, ela está errada. Isso é fato. Ela poderia ter terminado aquela relação. Só que, ao mesmo tempo que na teoria isso é muito bonito, na prática não é tão simples assim. Sejamos muito honestos, né, gente? Na prática, acontece N coisas. Então, as pessoas, às vezes, elas não têm força. Por exemplo, eu, como terapeuta, eu vejo muito isso. Certo? Muita gente parte para a traição para arregaçar com a relação. A pessoa não tem força para finalizar a relação, para ter aquelas conversas definitivas, para dizer que acabou, para dizer que não quer mais. A pessoa não tem essa força, a pessoa não tem essa maturidade, em primeiro lugar. Então, ela não tem essa força, ela não tem essa maturidade de resolver as questões. Então, ela começa a sabotar. Alguns vão para a traição, porque aí depois que traiu, acabou, não tem mais volta. Então, você entende que não justifica, mas tem uma questão. Outra coisa, às vezes a pessoa já tem um fraco. Tem gente, verdade seja dita, que não deveria casar nunca, não deveria ter relação nunca. Tem pessoas que traem compulsoriamente, é um processo dela que ela precisa trabalhar. E eu falo, gente assim não deveria casar, gente assim não deveria ter relacionamento. Por quê? Porque ela não vai conseguir. É aquele caso, por exemplo, da pessoa que traiu o outro a vida inteira. Você acha traiu uma, duas, três, quatro, 10, ela vai trair 15, 20, 50. Traiu todas as mulheres que teve, vai trair todas até o fim da vida. E a gente também muitas vezes se coloca nesses locais que tem esperança de que a pessoa não vai mudar. Sabe? Tem gente que tem a coisa da traição compulsória, é um processo psíquico dela. Então tem tudo isso. Tem casos, por exemplo, onde houve traição, mas é possível continuar. Tem casos onde houve traição que a melhor coisa a se fazer é cortar aquela relação. Então, todas essas nuances, nem toda traição pode ser colocada no mesmo balaio, né? Como a mesma coisa. Então, empatia, entendimento, conexão com o baralho. Então, você vai dizer que traiu e já vai dar uma orientação em cima, né, daquela pessoa. Você vai conversar com ela, ver como ela está se sentindo com relação àquilo tudo. E eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quando a pessoa pergunta se o marido está traindo, ela já sabe que está. Tá, gente? Você pode ter certeza disso. Então, se a pessoa pergunta se o marido está traindo, você abriu o jogo,
e falou que tá, pode falar que ela já sabe. Quantas vezes a pessoa virou para mim e falou: meu marido tá me traindo? Aí eu fico meio sem jeito de falar, né? Ainda mais quando eu tava começando. Aí depois, não, é que eu peguei umas mensagens dele, tem um caso, sabe? Então, assim, a maioria das pessoas sabe quando a pessoa tá traindo. Ela só quer uma validação fora, ela só quer um processo fora. Uma vez no terreiro que eu frequento, né, na época eu era filho de santo, tem um caso muito legal, assim, eu sou meio próximo das pessoas envolvidas, a mulher chegou para a entidade e tá assim, meu marido tá me traindo, a entidade virou para ela e falou assim, uai, tal, e você sabe disso, já pegou as mensagens, já pegou as conversas? Então, tipo assim, a pessoa faz a pergunta para a gente ou para a espiritualidade, ela já sabe, ela só quer conversar sobre aquilo muitas vezes. E a gente tem que ter essa maturidade, esse feeling, né, e esse tato para poder lidar com uma questão que mexe muito com as pessoas. As cartas que falam, né, de traição, primeira delas, né, a serpente, a principal carta que vai falar de traição é a serpente. Só que a serpente, ela vai falar de algumas combinações. Por exemplo, serpente mais coração é traição dentro de uma relação amorosa. Pode ser uma traição afetiva ou pode ser uma traição com conotação afetiva. Por exemplo, não é só uma coisa sexual, teve sentimentos por parte da pessoa que traiu com a pessoa, com a outra parte. A serpente mais as estrelas, por exemplo, pode falar de traição virtual, né? A gente já visualizou isso hoje. Então, assim, serpente mais estrela, serpente mais navio, pode falar, serpente, né? Vai falar de traição virtual na internet e tudo mais. A carta dos ratos também pode falar de traição. Porém, a carta dos ratos nem sempre vai ser uma traição na relação. A carta dos ratos, dentro de uma relação afetiva, ela vai falar de comportamentos de traição, não necessariamente de uma traição em si. Porque a gente pensa em traição, a gente já leva logo para a conotação sexual. Mas, por exemplo, a ficar atacando o parceiro, ficar machucando o parceiro, ficar implicando com o parceiro, ficar cavando briga com o parceiro, sabe, excessos de ciúmes, não colaborar com o seu parceiro ou com a sua parceira. Tudo isso é uma traição, mas são pequenos comportamentos de traição. Ratos ao lado do cão, traição de amizade, tá? Então, assim, ratos e cão fala de uma amizade que vai te trair ou de problemas com amizades, comportamentos de amizades que vão te prejudicar. Ratos, por exemplo, e cartas de prosperidade, por exemplo, a carta dos ratos e peixes, pode falar de roubos financeiros, traição financeira. E aí, ratos e peixes, dentro de uma questão de relação amorosa, pode falar de alguém que está te lesando financeiramente. Um parceiro que está te roubando, um parceiro que está te enganando, que está pegando o seu dinheiro, que está pegando os seus recursos. A carta do cão, ela fala da fidelidade. Então, se a carta do cão tiver ao lado de cartas negativas, vai falar daquelas fidelidades sendo quebradas. Por exemplo, cão e rato. É uma pessoa que se mostra de uma forma positiva, companheira e amiga, mas está te lesando, está te roubando, está se aproveitando de você. Os pássaros vão falar muitas vezes de fofoca. Tá? Então, por exemplo, a carta dos ratos mais a carta dos pássaros. Pode falar de uma fofoca, alguém queimando a sua imagem, te traindo, falando mal de você, expondo o seu nome na praça. E às vezes você está conversando com uma pessoa, aí você tem uma relação afetiva, amorosa com uma determinada pessoa. E aí essa pessoa vai e como é que que ela faz? Ela está me traindo? Você vê a carta dos pássaros, por exemplo, olha, ela está falando o seu nome, ela está expondo vocês dois. Você está aqui com todo sentimento e amor por ela e ela está te queimando, sabe? Então, ratos e pássaros juntos muitas vezes vão falar essa coisa da fofoca. Outra carta, né? Duas cartas também que falam de traição no baralho cigano é a carta da raposa e a carta do urso. Tá? A carta do urso é aquela pessoa que nas suas costas, na sua ausência, está te traindo. Então, por exemplo, pode ser a traição sexual, ou, por exemplo, a carta do urso, ela fala muito assim: você está aqui, a pessoa é de um jeito. Você não está, aí a pessoa brinca com todo mundo, flerta com todo mundo, faz coisas pelas suas costas. E aí se aparece, por exemplo, urso e cartas que falam de internet, é na internet ali nas redes sociais que ele fica fazendo coisas que são traições para você.
Então, o urso ele fala também de traição pelas suas costas. Tá? Por que pelas costas, Gilberto? Porque o urso tem o modus operandi de atacar, ele te abraça pela frente e te dilacera pelas costas. Então, o urso é uma carta que fala de traição. A raposa fala de esperteza. Então, é o Dom Juan, aquela pessoa que te ilude, que te engana, que faz você ficar vislumbrada e tá ali logrando alguma coisa. Ou tá pegando o seu dinheiro, ou tá pegando ali a sua ganhando, por exemplo, bebendo de graça, comendo de graça, dormindo de graça na tua casa. Aquela pessoa, por exemplo, que está te usando, mas não tem plano nenhum de construir alguma coisa com você. Ele já pensa o que ele vai fazer depois, quando acabar o lance de você. Então, a raposa, ela fala de uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que só um bom vivant, que só quer pegar aquilo que é mais interessante para ele. Pessoal, até aqui vocês entenderam bem, conseguiram compreender essas cartas que a gente trouxe até agora? E aí eu coloquei para vocês no final da apostila também essas questões de três tipos de traição: traição online, traição financeira e traição sexual, tá? Então vamos lá. Serpente mais estrela, serpente mais carta, ratos mais estrela, navio mais serpente, todos falam de traição online. Cartas que vão falar de traição sexual mesmo. A pessoa vai lá e tá te traindo mesmo sexualmente falando. Serpente mais coração, cobra mais chicote, serpente mais homem ou mulher, né? Carta do cigano ou da cigana, raposa mais coração. E a traição financeira, ratos e peixes, raposa e peixe, ratos e raposa, serpente e peixe. São cartas que vão falar de traição financeira, tá? Porque às vezes a pessoa pergunta assim: fulano tá me traindo? Sexualmente não, mas pode estar te traindo no dinheiro, pode estar te lesando financeiramente, pode estar logrando alguma coisa, pode estar tem atitudes e comportamentos que a gente já viu hoje, que são atitudes e comportamentos que também podem indicar essa energia ou esse processo de, como é que fala? De roubo mesmo, sabe? Atitudes pequenas. Às vezes a pessoa está ali traindo, mas você está infernizando ela. Vou contar um exemplo de uma cliente minha, que eu conversei muito com ela já. Há 2 anos atrás, essa pessoa pegou o marido traindo ela com outro. Foi muito difícil, muito doloroso. Ela optou por seguir em frente. Porém, ela seguiu em frente a relação, mas ela não conseguiu lidar com aquilo que ela passou. Então, tem 2 anos que ela inferniza quase que diariamente o seu marido por essa traição que aconteceu. E aí, eu conversei com ela, e as cartas foram mostrando quando eu fui fazer a leitura, antes de entender o contexto, as cartas mostraram o quão tóxica essa pessoa estava sendo dentro de uma relação, o quanto ela estava machucando, agredindo, o quanto ela estava afetando a relação de forma negativa por uma mágoa do passado. Tinha caído a carta do urso e a carta da âncora. Urso e âncora falam de coisas do passado que você não consegue soltar. Depois ela contextualizou. Só que o baralho trazia como se a grande traidora da relação fosse ela. Por quê? Porque ela infernizou durante 2 anos uma situação. E aí a lógica, a educação que a gente fala o seguinte: mas o marido errou. Mas ela errou muito mais em cima, ela traiu muito mais. O marido começou a adoecer de tanto que ela falava em cima da cabeça dele. Seria muito melhor se ela tivesse largado. Então, trair vai muito além do sexo, trair vai muito além da cama. Trair é um processo são atitudes, são comportamentos. As pessoas e a gente precisa levar isso para as nossas relações, para que a gente tenha relações mais sadias e mais sãs. E a gente precisa ter essa maturidade, já que a gente atende pessoas, para que a gente possa ajudá-las verdadeiramente nas relações delas. Porque o que, que acontece, pessoal? Tem muita gente enganada, tem gente que coloca o vilão, isso é uma coisa muito legal do baralho cigano, dos oráculos de modo geral, que a gente tem um olhar tão panorâmico que às vezes a gente consegue visualizar que o problema da relação não é o outro, é o nosso cliente. Claro que ninguém briga sozinho, claro que a relação é feita de dois, então se a relação não está boa, a responsabilidade é dos dois. Agora, muitas vezes, tem comportamentos do lado do nosso cliente que precisam ser trabalhados. E se eles não forem trabalhados, a relação vai desintegrar. Tem muita gente que fala assim: eu quero que ele volte arrependido, quero que ele me peça perdão. Tá, eu entendo o seu sofrimento, mas você entende que aí, para a gente poder ser feliz junto, eu viro na lata e falo: vocês não vão ser felizes. Sabe por que vocês não vão ser felizes?
que a abordagem que você está querendo fazer nessa relação é uma abordagem egóica. A gente não consegue, a gente não conquista a felicidade dessa forma, sabe? Então, são questões e são processos que a gente precisa passar para os nossos clientes. Eu sempre, às vezes, quando estou analisando uma relação, com ou sem traição, eu sempre trago uma consciência para o cliente que é o seguinte: o que é uma relação? Porque a gente, muita coisa na nossa vida, a gente vai vivendo, e nunca para elementar o que é aquilo ali. O que é um namoro? O que é um casamento? O que é uma relação entre duas pessoas? Um relacionamento são duas pessoas distintas, diferentes, são dois inteiros. Não é essa coisa, metade da laranja, isso não existe. Isso é romântico, mas é tóxico. Essa ideia de metade da laranja indica que eu preciso de você, que a gente se encaixa, que sou só eu, que você vai cobrir todas as minhas faltas e eu vou cobrir todas as suas. Não é isso. Nós somos dois inteiros. Um mais um formam dois. Se um está partido, não é dois. Entende? Então a gente tem que entender, primeiro, somos pessoas diferentes. Então vamos agir de forma diferente, vamos ter processos diferentes. Segundo, relação é só uma parte da nossa vida. A vida de uma pessoa não se define, não se limita só à relação que ela tem. Então, ela trabalha, ela estuda, ela tem família, ela tem espiritualidade, ela tem problemas, ela tem sonhos. E o relacionamento é só uma parte, não pode ser o todo de uma vida de uma pessoa. Então, se a pessoa entende isso, já melhora muita coisa. Segundo, a ideia de uma relação é que dois é melhor do que um. Não é que eu vou tirar de você. Eu e você, a gente desenvolve uma sinergia que produz mais. Isso é muito forte, isso é muito verdadeiro, né? Então, as pessoas perdem isso. A pessoa, assim, ela para de querer crescer, querer fazer o namorado crescer, ou a esposa crescer, e fica pensando só nela. Tanto que a gente pensa sempre assim, eu quero um namorado que seja assim, assim, assado, eu quero uma namorada que seja assim, assim, assado. Sempre pensando no que me falta. Eu nunca paro para pensar, eu quero um namorado para cuidar, eu quero um namorado para ajudar a crescer, eu quero. Não. A gente pensa no que alguém, o que o outro vai fazer por mim. E essa é a lógica máxima das pessoas. E é por isso que as pessoas sofrem nas relações, porque elas não têm maturidade. E a gente tem que despertar essa consciência nela. Porque às vezes ela está tão focada no erro do outro e não vê que muitas vezes é o erro dela que fomenta o erro do outro, ou que muitas vezes gera o erro do outro, ou que ainda que o outro esteja errado, muitas vezes o erro dela é muito pior, sabe? Muitas vezes a gente tem que orientar o nosso cliente a trabalhar o perdão. Que eu falo, gente, se você quer continuar numa relação, perdoe. Se for para ficar também olhando para trás, se for para ficar, é melhor largar. Sabe? Às vezes o ato de amor máximo que uma pessoa pode fazer é deixar o outro ir. Então são questões que vão diminuindo essa ideia da traição. E às vezes, por exemplo, eu vejo nas cartas assim, o cara trai uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vejo nas cartas que ele vai continuar traindo. Eu falo, olha, a melhor coisa que você pode fazer por você e por ele é pular fora dessa relação. Algumas vezes o baralho fala para a pessoa insistir, que o outro vai amadurecer. Eu dou sempre conselhos, e às vezes a pessoa, o cliente vira para mim e fala assim, Gilberto, mas é só eu que tenho que fazer minha parte? Eu falei, não, os dois têm que fazer a parte, mas eu estou conversando com você. Se eu estivesse atendendo ele, pode ter certeza que eu estaria puxando a orelha dele, eu estaria orientando ele. Mas como quem eu estou atendendo é você, a única forma de eu ajudar essa relação é orientando o que você pode fazer. E uma coisa mística, quando a gente faz a nossa parte, o outro naturalmente começa a fazer. Porque uma relação é 50% para cada um. Se 50% meu está feito, eu até facilito para a outra parte fazer os outros 50%. E são processos que você tem que levar em consideração na hora de orientar, na hora de entender. Mas é importante que você saiba, né, as cartas que falam de traição, os tipos de traição, para em cima disso responder as perguntas dos clientes de você. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre traição? Alguém quer falar alguma coisa sobre aquilo que a gente visualizou hoje? Alguém tem alguma dúvida das aulas passadas que gostaria de tirar? Pode ser via chat, pode ser via texto, pode abrir o áudio. E às vezes a gente também não tem traição, como às vezes não tem doença,
como às vezes não tem problemas. A gente também, às vezes, acaba, para ensinar, a gente foca muito no negativo. Ó, roubo, ó, golpe, ó, pessoa falsa, ó, problema em tal área. Ok. Mas isso é muito para ensinar para vocês essas combinações. Mas, por exemplo, se cai uma carta positiva, a tendência é positivar o jogo. Então, por exemplo, a pessoa pergunta: Fulano é fiel comigo? Cai aliança, cai anel? É, acabou. Por exemplo, Fulano me ama? Cai o coração, cai o jardim, cai as flores? Sim, ele te ama. Muitas vezes, né, às vezes eu vou fazer leitura de cartas para as pessoas, eu adoro, inclusive, quando isso acontece. Porque, assim, às vezes eu vou fazer. Eu sempre começo o meu jogo com uma leitura geral para as pessoas. Aí, ok, faço uma leitura geral, ampla para as pessoas, e às vezes vem muita coisa negativa, muita coisa ruim. Mas tem gente que às vezes eu vou fazer uma leitura geral e tá tudo bem, só caiu carta boa. Tá tudo bem na vida dela. E a pessoa fala: não, eu tô bem, eu só quero uma orientação em tal, tal situação. Mas no resto, graças a Deus, estou numa fase ótima. E sim, gente, tem gente que, por incrível que pareça, tá bem. Tem momentos da vida da gente que a gente fica bem. Ojalá que seria que fosse sempre assim, né? Mas nem sempre é. Então é importante a gente ter essa ideia também de que nem sempre vai cair traição, nem sempre vai ter doença, nem sempre vai ter problema financeiro. É comum ter um ou outro problema, mas tem fases boas da vida da gente, sabe? Então tem cartas que falam de traição, mas também tem cartas que falam de fidelidade. Tem cartas que falam de golpe, mas tem cartas, por exemplo, você vai a carta da cegonha, vai falando de propósito, por exemplo, cegonha e cão, um amigo que vai te ajudar no teu momento, vai te dar apoio. Por exemplo, sol e o sol, então, é a carta assim, quando ela aparece no jogo, ela traz toda uma luz, tá? Do baralho cigano, a carta do sol, ela traz assim uma renovação, a melhor carta que você pode ter. Então, por exemplo, você está com um problema de saúde, mas aparece a carta dos lírios, você vai se curar, sabe? Você vai fazer um templo de Afrodite, por mais que esteja muito ruim no presente, você vê lá a carta 7, que é a carta do futuro, tem ali uma carta positiva, vai melhorar, a relação vai continuar. Então a gente também tem que estar preparado para o positivo, tá? E num jogo, quando você vai fazer uma leitura geral, focar naquilo que é ruim, mas também lembrar do positivo que o seu cliente tem. Lembrar das coisas boas que ele recebeu da vida. Por quê, Gilberto? Porque é isso que faz com que a pessoa seja feliz, é isso que faz com que a pessoa tenha força. Porque se eu falo só as coisas ruins dela, eu puxo a atenção dela para o ruim. Mas ao trazer as coisas boas que ela também tem, eu desperto o senso de gratidão. Eu mostro que nem tudo está perdido. Então, são alguns macetes que o tempo vai te trazendo. Bom, pessoal, hoje era isso que eu tinha projetado para a gente conversar, né, sobre o baralho cigano, que são as questões, né, de redes sociais, o quanto o baralho cigano ele pode também se adaptar às novas necessidades das pessoas atualmente. Nós conversamos também um pouquinho sobre a sexualidade interpretada através do baralho cigano e como você pode fazer isso. Vimos sobre cartas, né, e combinações de cartas, além da questão de como deve ser tratado a homossexualidade, né, e as sexualidades diversas dentro do baralho cigano. Vimos sobre a questão de traição agora, como a gente interpreta essa parte de traição. E agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre. Vou encerrar essa parte de tópicos. Então, semana que vem, a gente vai conversar sobre profissões, tá? Semana que vem, a gente vai conversar sobre. Encerrar essa parte de temas diversos interpretados pelo baralho cigano. E depois a gente vai finalizar o curso com a mesa real. Eu estou pensando em uma ou duas aulas sobre. Provavelmente vai ser duas, porque mesa real é um negócio mais amplo. Então, a gente vai finalizar com a mesa real o nosso curso, tá? Porém, a gente ainda, antes de a gente falar sobre a mesa real, a gente vai ter mais uma aula para trazer uns temas de profissão, financeiro, né? Essas análises. Se algum tema também que vocês acham importante, que a gente não abordou até aqui, vocês podem me procurar, que eu já jogo também para a próxima aula, tá? Então, sugestões de temas que vocês gostariam de aprender dentro do baralho cigano, que a gente não viu até aqui, né? Que a gente, nas 3 primeiras aulas, revisitamos todas as cartas. Eu trouxe vários novos sentidos, né, para vocês nas 3 primeiras aulas. Depois a gente falou sobre o amor no baralho cigano, o tempo no baralho cigano, saúde no baralho cigano. E hoje a gente viu esses temas que eu trouxe para vocês. E aí, na próxima semana, nós vamos falar sobre alguns temas para finalizar essa parte de temas e depois a gente começa
a falar sobre a mesa real, que é uma técnica que utiliza todas as cartas do baralho cigano. E a mesa real, o cliente não precisa abrir a boca. Você consegue fazer interpretações para ele, assim, geralmente a mesa real é para 3 meses, mas você pode fazer uma mesa real para um ano, como pode fazer uma mesa real para um mês. Mas a média da mesa real é 3 meses, tá? E é uma leitura assim que só você usa todas as cartas, tem várias análises que são feitas. Por que eu deixei a mesa real para o final do curso? Porque a mesa real ela exige algumas interpretações que eu fui colocando na cabeça de vocês até lá. Por exemplo, cartas temas. Por exemplo, proximidade. Tá? Então, na mesa real, o conceito de distância é o mais importante, mas aí a gente vai ver isso lá no futuro. Então, a ideia é que vocês já estejam muito mais amadurecidos antes da gente falar sobre esse método, que é muito importante, tá bom? Então, tudo certinho? Todo mundo compreendeu bem o tema da aula de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Você que está assistindo a gravação dessa aula, né, a qualquer momento, caso tenha alguma dúvida, né, já que você não pôde tirar essa dúvida ao vivo, você pode tirar com a gente também lá no grupo, tá? O grupo foi feito para essas dúvidas também que vocês têm, tanto que surgiu ali de último momento, como dúvidas também, por exemplo, que vocês possam ter tido durante a aula e não conseguiu tirar porque estava gravada, ou porque ficou tímido ali na hora, pode tirar lá no grupo, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Quero agradecer a você que está ao vivo comigo, agradecer você que está assistindo essa gravação também. Não deixem de fazer a leitura da apostila que acompanha essa aula, tá? As aulas elas têm as apostilas respectivas a cada aula, então recomendo que vocês façam a leitura também da apostila. Se precisar, assistam mais uma vez e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchauzinho. Bom descanso, pessoal.